Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje será na página 18. Peguem aí seu livro Ápice e abram na página 18. Leitura 1, Fábula em prosa. Iremos ler a história, a fábula da cigarra e as formigas. Fábula que já é conhecida por vocês, né, gente? Então vamos ler a leitura. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Então foi isso que aconteceu com a cigarra. Ela estava colhendo o que ela deixou de fazer. Ela não guardou alimento durante o verão. Ela se preocupou apenas em cantar. E diferente das formigas, que durante o verão elas guardaram o alimento. E no inverno, as formigas tinham bastante alimento. Já a cigarra não tinha. E ela estava passando fome. Então ela foi até as formigas pedir um pouco de alimento. E as formigas apenas zombaram dela. Mandaram que ela fosse dançar, já que ela passou o verão cantando. Gente, essa fábula é do Esopo. Mas quem foi Esopo? Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. E não há uma data exata do seu nascimento. Gente, aí na página 19 tem as seguintes questões para vocês responderem. Questão 1, 2 e 3. Questão 1 diz o seguinte: qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? Então, quando você lê o texto, a cigarra e as formigas, que impressão você teve? Questão 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. No quadro tem tempo, lugar e personagens. No tempo, você vai escrever no espaço quando que aconteceu essa história, os fatos dessa história. No lugar onde aconteceram os fatos, você vai colocar o lugar onde aconteceu. E os personagens, quem participou dos fatos da história. E aí nós já sabemos que foram a cigarra e a formiga. Na questão 3, releia a fábula com os colegas e observe no texto a fala do narrador. O narrador é aquele que conta a história. A fala de cada personagem. Os personagens são aqueles que participam da história, que no caso foi a cigarra e as formigas. Na letra A, você vai copiar um trecho da fala do narrador. Você vai ler a fábula novamente e vai tirar um trecho, copiar um trecho que é fala do narrador, que é quem está contando a história. E na letra B, você vai copiar um trecho da fala de algum personagem, ou a fala da cigarra, ou a fala das formigas. Agora vejam aí a página 20, questão número 4.
Explique qual era o grande trabalho das formigas. Então, que trabalho é que as formigas realizavam? Questão 5. O que a cigarra pediu para as formigas? Tá fácil essa, né, gente? Questão 6. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. A parte destacada aí é essa que está em negrito, coisa que era contra os princípios delas. E a pergunta, de que outro jeito poderia ser escrita esta parte destacada? De que outra forma você escreveria essa parte aí, coisa que era contra os princípios delas? Questão 7. Releia o trecho a seguir. Depois, leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. O trecho é o seguinte. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. As palavras do quadro são as seguintes: desprezo, compaixão, zombaria, ironia, apoio, pena, amizade, deboche, solidariedade. Então, quais dessas palavras aí indicam o sentimento das formigas? Então, vocês irão circular as palavras que indicam o sentimento das formigas, o sentimento que elas demonstraram com relação à cigarra. E a questão 8. Juntos releio a moral presente nesta fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Moral, gente, ela tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Converse sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois, conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Então, gente, vocês irão responder essas páginas do livro, página 18, ler a leitura da fábula da página 18 e as questões das páginas 19 e 20. E na próxima aula nós faremos a correção, um vídeo fazendo a correção dessas páginas, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!